Olá, sejam bem-vindos ao podcast do professor Wagner Pires. Aqui você aprende a dominar o manejo de pasto nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Professor Wagner Pires, seja muito bem-vindo ao seu próprio podcast e muito obrigada por compartilhar conhecimento conosco e também com a sua audiência. Obrigado, Lilian. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Vai ser, com certeza, um bate-papo muito bom e daquilo que eu mais gosto e que a gente valoriza imensamente, porque é o grande pilar da pecuária brasileira. Não se produz boi e nem leite, nem se produz leite sem uma boa pastagem. Então, vamos falar daquilo que nós temos muita paixão, pastagem. O tema de hoje, professor, é a escolha do capim certo para diferentes tipos de solos, de regiões e situações diferentes também. Minha pergunta é, por que a escolha do capim certo é crucial para se ter uma boa qualidade na pastagem? Ô, Lília, se você quer andar na fazenda, você não vai comprar um carro esportivo, daqueles bem baixinho, para andar na sua fazenda e o carro ficar preso no murundum lá de terra, né? Você vai comprar uma caminhonete. A escolha da ferramenta, a escolha do animal que nós vamos trabalhar, a escolha do pasto que nós vamos fazer e vamos desenvolver para o nosso rebanho, ela está diretamente ligada ao clima, à fertilidade do solo, à topografia, aos meus interesses. Então, temos que escolher a gramínea certa. Agora, como é que os diferentes tipos de solos, ou todas essas variáveis que você acabou de nos dizer, influenciam no crescimento e na produtividade das gramíneas? Ô, Lília, o Brasil, ele tem uma diversidade tão grande, mas tão grande no solo, que é incrível isso. Você vê o mapa de fertilidade da Embrapa, feito pela Embrapa, parece uma obra de arte, Lília. Tem tudo quanto é tipo de cor lá. Então, existem regiões no Brasil que muda o tipo de solo, muda a fertilidade, mudam as deficiências 5, 6 vezes numa fazenda. Então, esse é um fator muito grande. Sem falar, é claro, Lília, na degradação que ocorre ao longo do tempo. Por quê? Porque a história nossa, não só da pecuária, mas também da agricultura, ela vem de um processo de uso da terra sem uma reposição. Muita gente lá atrás não adubava corretamente, não colocava o fertilizante de forma correta e a fertilidade do solo foi se degradando, foi se exaurindo, e isso levou à degradação dos nossos solos, levou ao processo de erosão e levou à improdutividade, a falta de produção e o baixo resultado da pecuária e também da agricultura. Professor, existe pecuarista que, em vez de se atentar a essas variáveis que você está explicando, ele simplesmente segue um conselho de um colega, meu vizinho está plantando a gramínea tal, e aí ele vai nessa onda sem se preocupar com o solo, com o clima, com o tipo de animal que ele tem e com todos esses fatores. Existe pecuarista que vai em conselho, vai meio que na sorte, no chutômetro, e não leva esses fatores em consideração? E qual que é o resultado disso? Infelizmente, existe, Lília. Basta você fazer uma análise e verificar que a grande maioria das fazendas, quem toca a fazenda é o fazendeiro, o dono da fazenda. Mas ele não tem a assistência, ele não conta com a assistência de um agrônomo para ajudá-lo na melhor produção, ajudá-lo
a produzir sem degradar. Isso é corriqueiro na agricultura e na pecuária. A agricultura, Lília, é muito menor. Por quê? Porque o jogo é mais pesado, o buraco é mais embaixo. O agricultor, ele enxerga a necessidade de trabalhar dentro das técnicas. Pecuarista, a grande maioria, não. Ele, é claro, às vezes ele faz uma análise de solo, aí ele pega essa análise de solo, leva para um agrônomo, para um técnico de uma revenda, um técnico amigo da cidade, pede para dar aquela famosa olhadinha, e ele olha, faz a recomendação e ele aplica. Isso quando ele faz isso, porque muitas vezes ele olha, ele liga para o vendedor, pede para ele orientar e, boa, ele joga o que o vendedor fala. Professor, entre os fatores que o pecuarista tem que considerar para fazer a escolha certa da gramínea, está a análise de solo? Parece que eu estou fazendo uma pergunta óbvia, mas por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu tenho acompanhado aí alguns gurus de internet dizendo que a análise de solo é besteira, é bobagem. E eu fiquei preocupada com isso, sabe? Porque, afinal de contas, eu entendo, o senhor me corrija se eu estiver errada, que a análise, diagnosticar o pasto e fazer uma análise do solo seria o começo de tudo. Então, é um desserviço até, talvez, isso que esteja sendo feito. Que história é essa de que a análise de solo é besteira, é bobagem, professor? Olha, Lília, eu diria mais, é irresponsável a pessoa falar isso. Por exemplo, hoje em dia existe um trabalho muito forte da classe médica e farmacêutica de você não comprar um remédio sem a prescrição por um médico. Então, as pessoas trazem essa responsabilidade para junto do médico, justamente para eliminar a automedicação. E o fertilizante, como também os inseticidas, os fungicidas, os herbicidas, tudo isso aí, ele leva a uma proteção da planta, uma proteção do solo, para evitar a degradação. Então, é irresponsável um profissional falar que não há necessidade, a análise de solo é besteira. É muito necessário, sim. Então, a gente tem que buscar a orientação para que a pessoa, no mínimo, o técnico dê uma olhada, dê uma analisada e diga para a pessoa, precisa de um calcário, e eu vou prescrever para você, precisa de um fósforo e tudo mais. Então, isso é muito irresponsável, e aquele que cai nessa conversa é uma merecida vítima, né? Porque ele deveria seguir o caminho correto, o caminho da técnica, com quem realmente entende. É verdade, professor, é responsabilidade mesmo, e é muito importante você, pecuarista que está aí do outro lado, ou técnico também, muitos técnicos aprendem com o professor, a tomar cuidado com quem vende muita facilidade para depois oferecer dificuldade lá na frente. Então, você acha que é tudo muito fácil, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, só que você acaba colhendo prejuízo lá na frente. Bom, como é que a escolha certa da gramínea, professor, pode melhorar a saúde e a produtividade do rebanho? Ô, Lília, tudo o que a gramínea retira, ela produz e ela entrega ao bovino, sai da terra. Então, o que acontece? Para a gente produzir, você pode conversar com qualquer médico veterinário ou zootecnista, e eles vão te falar isso, que para a gente produzir carne e leite, a gente precisa de proteína. E a proteína, Lília, ela está ligada diretamente a determinados nutrientes que tem que ter no solo em abundância para que ela produza aquilo. Então,
a produção da pastagem, ela está ligada diretamente à fertilidade do solo. E a pastagem, ela transforma-se em massa, e essa massa vai ser absorvida, comida pelos bovinos, e isso vai se reverter em carne e leite. Então, carne e leite é o resultado do que a planta extrai do solo. Para você ter uma ideia, Lília, eu costumo sempre passar para o produtor essa informação, que 1 quilo, cada quilo de cada animal de 450 quilos, ele carrega na carcaça dele 4,5 kg de fósforo. Cada litro de leite, Lília, é 1 grama de fósforo. Então, se você tiver uma vaca que está produzindo 10 litros por dia, essa vaca está extraindo 10 gramas de fósforo diariamente do capim e do solo. Então, professor, pelo que você está me dizendo aqui, está explicando, não afeta só a produtividade do rebanho, trazendo resultados positivos como mais qualidade na carne e no leite, mas também na rentabilidade do pecuarista a longo prazo? Claro, Lília. Ninguém entra para perder. Ninguém produz de qualquer forma, produz para ganhar, para se tornar sustentável. E de alguns anos para cá, Lília, essa pressão passou a ser muito grande. Todo mundo fala direto em intensificação, intensificação, intensificação. Porém, para que o pecuarista consiga intensificar o seu negócio, ele precisa estar atento à fertilidade do solo, à escolha da gramínea correta, ao clima, à época do ano e tudo mais. Qual que é o efeito de uma boa escolha de gramínea para o meio ambiente e para a sustentabilidade da fazenda também? Se você escolhe a gramínea de forma correta, a vida dessa gramínea é maior. Você usa essa gramínea sem estragá-la e, por consequência, também não estraga o meio ambiente. Por exemplo, Lília, tem muito pecuarista que tem a sua propriedade em regiões amorradas. A chuva bate e a água desce. E a água vai ganhando velocidade e aí ela começa a levar do solo as partículas e provocar uma erosão. Então, o pecuarista que tem esse cenário na sua fazenda, obrigatoriamente ele tem que escolher uma gramínea, Lília, que vá fechar, que vá proteger o solo dele e evitar a erosão, evitar a velocidade da água e evitar que a água carregue as partículas de solo lá para baixo. Então, a gramínea, para uma área dessa, tem que ser uma gramínea estolonífera, rizomatosa ou decumbente, uma gramínea que deita e fecha o solo e protege o solo da chuva. Existe vendedor que quer vender qualquer tipo de gramínea, goela abaixo do pecuarista, sem levar em conta todos os fatores, se a região tem morro, não tem, como é que está o solo, como é que está o clima, e como é que o pecuarista sai disso, como é que ele pega a informação? O próprio podcast seu já é uma fonte de informação, mas aquele que não tem uma assistência técnica, não tem engenheiro agrônomo, como é que ele faz, professor, para não cair em cilada? Lília, infelizmente, tem muitos desses vendedores. É claro que, por exemplo, um vendedor que ele só tem no portfólio dele, por exemplo, Braquiária brisanta Marandu, só tem ela. Ou ele vende a Marandu, ou ele não vende. Ele só tem ela para vender. Ou muitas vezes a empresa dele é grande produtora de Marandu e produz muito pouco pânico.
É automático, Lília. Esse cara vai procurar vender o Marandu. Que, queira ou não, ele vai oferecer Marandu para todo mundo, inclusive para pessoas que não têm o solo propício para o Marandu, por exemplo, um solo encharcado. Então, ele acaba sendo negligente e vendendo aquilo que é do interesse dele. Às vezes, a produção da empresa de semente foi maior, ela está com mais capim de uma determinada espécie e menos da outra. Ele vai puxar para aquele capim que ele precisa vender. E dessa forma, muitas vezes, o pecuarista compra gato por lebre, compra coisa errada para implantar no lugar errado, e aí o resultado dele vai para o beleléu. Agora, o pecuarista também tem sua parcela de culpa. Por quê? Porque o pecuarista, ele procura preço para comprar. E nem sempre, Lília, o melhor preço está na mão de quem tem a melhor qualidade ou a melhor gramínea, a gramínea ideal para aquele pecuarista. E aí ele é uma merecida vítima. Ou seja, conhecimento e informação, nesses casos, é tudo. Sim. Você sabe, Lília, eu acho que eu já contei isso para você. Eu tive praticamente os 10 primeiros anos da minha vida profissional, eu trabalhei para empresas de semente. Tive a oportunidade de trabalhar para boas empresas. Isso me ajudou demais. Mas eu pude conviver com esse meio. E, infelizmente, no Brasil, nós temos boas empresas, mas temos muito picareta no mercado, vendendo porcaria e enganando o pecuarista. Realmente precisa tomar muito cuidado mesmo, e nesse caso é quando a gente fala que o conhecimento é poder. Quando você tem o conhecimento, você tem o poder de dizer não. Agora, professor, vamos supor que o pecuarista caiu na conversa, levou gato por lebre. Quais são as consequências? Ele vai lá, planta, qual que é o resultado disso? Quanto tempo acaba tendo prejuízo? Qual que é o ciclo dessa decisão errada? Olha, a vida média das gramíneas no Brasil, elas giram em torno de 5 anos. Aí você me pergunta, pô, mas 5 anos ela morre? Habitualmente ela acaba? Não. É que ela vai se degradando. O pecuarista tomba, prepara o solo, planta, não aduba, não faz nada, não joga um calcário, e aí ele começa a usar aquela gramínea. No início, como o solo foi mexido, é uma planta nova, ela tem mais vigor. Mas vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso vai caindo sensivelmente. E aí a degradação agora começa a acontecer. Isso é vida média das gramíneas no Brasil. Mas se você me perguntar quanto que essa planta deveria viver, ela poderia viver 30, 40 anos, porque ela é perene. Mas para isso, Lília, tem que haver reposição de fertilidade, tem que haver uma suplementação, tem que haver todo um cuidado com a pastagem. Então, isso já é um prejuízo que o pecuarista não encara a pastagem como uma lavoura, como uma cultura. O dia que o pecuarista começar a entender que o pasto é uma lavoura, ele vai zelar mais daquele pasto e vai ter uma produtividade melhor. É muito simples. Você pega o custo de formação da pastagem, você pode dividir por 5, como também você pode dividir por 30. Aonde você acha que você vai ter um melhor resultado e vai ter um custo mais baixo? É no de 30. Olha só, o professor falou que, quem cuida de pastagem é como se estivesse cuidando de uma lavoura, ou seja, além de pecuarista, você também é agricultor. E olha o dado que o professor passou para a gente, que uma escolha errada vai ter lá uma média lá de 5 anos,
Só que você pode, fazendo a coisa certa, escolhendo a gramínea correta, de acordo com o seu tipo de solo, clima, a região que você mora, ela pode se sustentar por 30 anos. Pensa, 30 anos. Olha o quanto você não vai economizar. É bom para o bolso, né, professor? Não há dúvida, Lília, não há dúvida. E hoje, o pecuarista tem que se atentar a esses pequenos detalhes. Por quê? Porque o custo de produção do pecuarista aumentou demais e a lucratividade dele hoje está pequena. Muitos pecuaristas não estão sabendo fazer gestão do negócio e não estão conseguindo mais sobreviver na atividade. Aí, tá vendo? Aí depois você fala que a culpa é da arroba, é a crise, é isso, é aquilo, quando na verdade a gente tem que ter autorresponsabilidade, né, professora? Chamar a responsabilidade para a gente, né? É isso aí. Professor, a gente falou, né, da análise de solo. Aí eu pergunto, quais são os passos para identificar o tipo de solo da fazenda e as necessidades específicas do seu pasto? Além da análise de solo, existem outros passos a serem seguidos? Existem, Miriam. Primeira coisa, o pecuarista deve fazer, faça uma análise de solo da área que você vai fazer a reforma, vai plantar gramínea. Você conhecendo e um agrônomo olhando, ele vai poder te orientar na reposição. Outra coisa que você tem que avaliar, como é que é a topografia da sua fazenda? Ela é plana ou ela é acidentada? Se ela for plana, qualquer gramínea vai bem nele. Mas se ela é acidentada, eu já falei, tem que escolher gramíneas decumbentes, estoloníferas ou zomatosas. Você quer trabalhar com cavalos, bode, carneiro, bovinos, o que você quer ter? Ué, mas isso muda? Muda. O hábito de cortar o capim, a forma como o animal colhe o capim é diferente. O bovino, ele passa a língua, faz um feixe de capim na língua e levanta a cabeça. Quando ele levanta a cabeça, ele colhe o capim. O cavalo não. O cavalo faz o feixe na boca e morde. A mesma coisa, os ovinos e caprinos. Então, e o cavalo come parado e o bovino come andando. Então, para bovinos, você pode ter uma gema apical, um meristema apical um pouco mais alto. Para os equinos, de preferência, a gema apical tem que ser bem baixa para você proteger o capim. Outra coisa que você deve observar, o teu terreno alaga, encharca de água na época da chuva, ou ele é seco? Se for seco, não há problema. Mas se ele se alagar, você deve escolher uma gramínea que tolere encharcamento. Então, todos esses detalhes, se você mora no sul do Brasil, você está sujeito a geada. Se você mora no Nordeste, você está sujeito a períodos longos de seca. Então, tudo isso você tem que avaliar. No norte do Brasil, chove demais e o solo vai se encharcar. Tudo isso a gente tem que avaliar e levar em consideração na hora de escolher a gramínea. Perfeito, professor. Você trouxe aí os diversos tipos de capins, as opções para diferentes tipos de solos. Falou de alguns erros também, mas qual que é o erro mais frequente que você que está aí há quase 40 anos no mercado, rodando não só o Brasil, a América Latina, qual que é o erro mais frequente do pecuarista na hora da escolha da gramínea dele em relação ao tipo de solo dele? Posso falar 2 erros, Lília? Claro, até 3, quantos quiser, bora lá. Olha, primeiro erro, escolher a gramínea errada, tá? Não avaliar fertilidade, nem topografia e nem encharcamento. Isso, com certeza, vai diminuir drasticamente a vida da pastagem. Segundo erro, cair na conversa de vendedor e plantar pasto misturado. Hoje, virou moda isso no mercado. Plantar gramínea misturada. Mombaça misturado com medícula, braquiarão misturado com medícula, setária misturado com medícula, e aí vai.
a umidícula depois vai tomando conta devagarinho, e aí a fazenda acaba ficando 100% de umidícula. Semana passada, eu estava numa fazenda, onde a fazenda tinha 80 e tantos por cento de umidícula e mistura com umidícula. Então, isso é muito ruim, isso degrada o patrimônio, isso gera uma imagem de fazenda de baixa fertilidade e o grande prejudicado é o pecuarista. O gado, em pasto misturado, ele caminha mais para encontrar o capim melhor. E ele caminhando mais, é claro, ele vai engordar menos e ganhar menos peso e vai entregar menos resultado para o pecuarista. Professor, você disse que virou moda misturar gramínea. De onde surgem essas ideias de jirico e qual que é o argumento para misturar? Quem mistura argumenta o quê? O senhor chega numa fazenda, está tudo misturado, e o que o pecuarista fala? Por que ele mistura? Ô, Lília, isso aí surgiu da cabeça de vendedor de semente. É claro que tudo tem um fundamento, tá? Por quê? Porque nós tivemos, há uns 10 anos atrás, nós tivemos o surgimento de um problema que se chamava morte súbita do braquiarão. O braquiarão, todo início de chuva, morria em reboleiras. E aí começaram a pesquisar e descobriram que não era um fator, mas sim 5 fatores. Um desses fatores era encharcamento, e a gramínea não tolerava, o braquiarão não tolerava encharcamento. Aí, alguma besta teve a ideia, bom, eu vou recomendar para o meu cliente um braquiarão misturado com umidícula, porque a umidícula, nesses lugares encharcados, ela vai sobreviver e não vai ter morte. E aí começou a misturar umidícula com tudo. E isso gerou um grande mal para a pecuária. Eu gostei, alguma besta teve essa excelente ideia, né? Ah, não vai, mas a outra vai morrer, uma vai morrer, mas a outra vai morrer? A umidícula não morre, mas ela vai começando... Como você planta misturado, por isso que é uma besta. O que acontece, Lília? Você tem um pasto lá na sua fazenda. Esse pasto tem 20, 30 hectares. E você vai reformar esse pasto. Aí você tem um lugarzinho lá naquele pasto que é um baixozinho que encharca. O solo fica todo encharcado. Tá? O que o pecuarista pode fazer? Ali, naquele lugarzinho, ele planta umidícula. O resto do pasto continua braquiarão ou o que for. Então, o que acontece? Não teremos, Lília, competição de gramínea ali. Por quê? Uma não vai invadir o espaço da outra. Mas o que o besta faz? Ele manda o pecuarista misturar, e muitas vezes ele vende até misturado com o pecuarista, a umidícula com o outro capim, e dissemina uma planta de baixo teor de qualidade, como é a umidícula, em todo o pasto do cidadão. Então, isso não pode acontecer. Professor, o pecuarista fez a escolha certa da gramínea para o tipo de solo correto, clima correto, está tudo certinho. Mas existem técnicas de manejo que potencializam mais ainda o capim escolhido, corretamente? Existe, Lília. Cada gramínea tem a sua altura de entrada e a sua altura de saída. Cada gramínea tem a sua necessidade de período de descanso. Então, é fundamental que o pecuarista conheça a necessidade do descanso, a altura de entrada e a altura de saída e faça um bom manejo na sua pastagem. Se ele fizer isso corretamente, ele vai trabalhar sem estragar. E é muito importante ele conhecer isso e não fazer de orelha, achando que sabe e não sabe. Aí, senão, quem vai para o beleléu é ele.
Professor, eu converso muito com pecuaristas, quase que diariamente, e aí eu ouvi, alguns dizem isso, que eles achavam o seguinte, que tem que deixar o boi comer o capim até rapar, até o talo, de que pasto não precisa de descanso, então deixava o animal lá o tempo inteiro. Eu não quero fugir muito do assunto, mas acho que é importante falar isso. Qual que é o mal de deixar o boi comer até o raspar o pasto e também não dar descanso para a planta? Lídia, por incrível que pareça, nós estamos no século XXI. O homem já descobriu tanta coisa, mas ainda o pecuarista comete grandes erros, grandes enganos. E esse é um erro do pecuarista. Ele achar que ele sabe tudo quando ele não sabe. O que acontece? O pecuarista precisa entender mais de planta. O pecuarista entende muito de boi, entende muito do bicho, mas entende muito pouco do capim que ele tem na fazenda dele e das necessidades desse capim. E isso acaba pondo em risco o principal patrimônio do pecuarista, que é a terra, a sua propriedade. Ele começa a acabar com o pasto. E uma das formas de acabar com o pasto, degradar com a fazenda dele, é ele achar que pode deixar o boi rapar o pasto. Se o boi rapa o pasto, o pecuarista tem um ganho momentâneo, mas na sequência o boi vai perder peso. Você já deve ter ouvido, Lilian Dias, do boi sanfona. O boi sanfona, ele acontece em diferentes regiões do Brasil. O animal ganha peso nas águas e perde na seca. Ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Vira uma grande sanfona. Ouvi, inclusive, de um pecuarista recentemente. Para quem acompanha você, sabe que recentemente você abriu as vagas do seu curso de pastagem. Mas quem não entrou não fica triste, porque o professor, a gente não tem data ainda, ele vai abrir novamente, mas por isso que ele continua trazendo conteúdos aqui no YouTube para você. E o pecuarista estava realmente com esse problema do boi sanfona em época de seca, e ele falou, eu estou sem recurso. Aí eu até falei para ele, mas é justamente no momento de crise que você precisa, de fato, fazer o curso para você ter a informação correta e inverter, não passar por esse mesmo problema, senão é um ciclo que vai se repetindo, né, Wagner? É isso aí. Professor, Oi. Isso que você falou é uma coisa, é um compromisso meu e seu, da gente formar um grupo, pegar na mão desse pessoal e seguir com eles de mão dada, atendendo às necessidades dele, respondendo às dúvidas, orientando, fazendo aulas extras, fazendo lives, ou seja, acompanhando eles e complementando o ensinamento do curso. Enquanto a gente não conclui essa etapa de acompanhar, de orientar, de sanar as dúvidas, nós não temos condições de fazer um segundo lançamento. Por isso que nós nunca fizemos um lançamento atrás do outro, porque nós temos um grande compromisso com a pessoa, que ela entenda, que ela aprenda a manejar o pasto dela nas águas e na seca e dobre a sua rentabilidade. Se ela não dobrar a rentabilidade dela, não conseguir esse resultado, a responsabilidade é minha. Eu sei disso, professor, mas muita gente acabou ficando de fora, tá ansioso. E aí, gente, acalme seu coração, continua seguindo o professor Wagner Pires nas redes sociais dele, no YouTube, em outras redes, para você continuar adquirindo informação, musculatura, e fique atento que no próximo lançamento você será contemplado e vai poder ter esse ensinamento no passo a passo para dominar o manejo de pastagem nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Professor,
no tema de hoje, que foi a escolha certa da gramínea para diferentes tipos de solos, regiões e situações. Eu deixei de abordar alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Não, a única coisa que eu gostaria de complementar é o seguinte: tem pecuarista que acha bacana ele trabalhar na fazenda dele inteira com um único tipo de gramínea. Pelo contrário, isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque o gado tem nas diferentes fases dele de vida, ele necessita de capim mais baixo, capim mais alto, capim de alto teor de proteína, capim volume de massa. Então, ele tem diferentes necessidades e diferentes gramíneas. Então, é muito importante que o pecuarista atenda essas necessidades e faça uma diversificação. E lembrando que a diversificação também protege a fazenda dele, principalmente contra pragas e doenças. Então, é muito importante essa sanidade da pastagem, que evita as pragas que vão dominar a pastagem dele, se for uma monocultura. Perfeito, professor. E já vou aqui adiantar para o pessoal o tema do nosso próximo podcast, que vai ser Como Começar na Pecuária com o Manejo Certo, um guia para iniciantes. Tema bom, hein, professor? Opa, é isso aí. Gente, muito obrigada pela sua presença, obrigada também ao professor Wagner Pires. Lembrando, eu acabei esquecendo de falar no meio do podcast, mas deixa o seu joinha, porque aí o YouTube entende que é um bom conteúdo e vai entregar para mais pessoas, e conhecimento de qualidade a gente tem que compartilhar. Já clica no sininho também para você receber as nossas notificações, e se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva, tá bom? Vem com a gente. Vem com a gente. É isso aí. Tchau, até o próximo podcast. Tchau, tchau.